Olá, bom domingo no nome de Jesus. Falando aqui da Holanda, um frio, mas com uma palavra bem quente que Deus está trazendo para nós hoje. Eu tenho certeza que você, assim como a Lucy e eu, temos coisas que queremos pedir para Deus. Eu tenho certeza que hoje, nesse momento, nesse instante, você está com algumas coisas importantes que você gostaria que Deus fizesse um milagre. E essa semana, lendo a palavra dele, eu vi que muitos milagres aconteciam, não só por Jesus, mas também pelos discípulos de Jesus, que faziam milagre, curavam enfermos, davam vida aos mortos, a sombra curava, os lenços, ou seja, muitas coisas aconteciam no nome de Jesus. E hoje eu tenho certeza que eu e você queremos que Jesus cure alguém, sare alguém, restaure alguém, revele algo a alguém, proteja alguém. Mas às vezes nós brigamos com alguns conceitos religiosos que nos colocam na nossa mente. Por exemplo, Jesus vem com uma palavra tremenda, quebrando todos os paradigmas, mas o homem, o apóstolo, diz: não, você só vai conseguir fazer as coisas se você cumprir a vontade de Jesus, se cumprir a vontade de Deus. Muitos de nós não entendemos o que é a vontade de Deus. Então, eu fui buscar para Deus desde manhã, hoje, isso de aclarar para mim, para Lucy e para vocês, essa colocação do apóstolo, que nós só vamos conseguir as coisas se estiverem dentro da vontade de Deus. Então, eu consegui entender o seguinte, que tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós, o propósito de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, ninguém vai mudar. Porque os planos de Deus para mim e para você são planos maravilhosos. A palavra de Deus diz que aquilo que Ele tem preparado para nós, nem olhos, nem ouvido, nunca viram, nunca ouviram. Porque os planos de Deus são muito mais altos para nós, são planos de paz, de prosperidade e de futuro. E aquilo que Deus planejou para nós, esses planos de paz, prosperidade, de futuro, quem pode mudar? Então, tudo que acontece na nossa vida já está escrito nas mãos do Senhor, na sua agenda, os nossos dias já estão escritos. E o que acontece? Eu não posso mudar. Então, isso que Deus preparou, a vontade dele, que ele tem para mim, para minha vida, para minha família, já está escrito. O que eu tenho que fazer é adequar a minha vida dentro daquilo que ele quer. Mas o que acontece? Quem pode questionar a vontade dele? Jesus questionou. Jesus não queria morrer. Quando ele percebeu que ele ia morrer e não entendendo o propósito de Deus, ele até pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Deus não aceitou esse pedido de Jesus e o que fez? Fez com que Jesus morresse para ser a propiciação de todos os nossos pecados. E depois ressuscitou dos mortos, depois levou para junto dele. Ao mesmo tempo, Paulo pediu muitas vezes para tirar o espinho da carne. E Deus não tirou o espinho da carne porque disse: escuta, eu não vou tirar para que você não se orgulhe. Eu vou deixar esse espinho da carne para que você não se sinta a última Coca-Cola do desejo. Você vai continuar esse sofrimentozinho para que você saiba que quem manda aqui sou eu. Ou seja, aquilo que Deus fez, ninguém vai conseguir mudar. A palavra diz: aquilo que Jesus fez torto, quem vai endireitar? Ninguém. Então, entendendo essa vontade de Deus, eu não vou pedir como a mãe daqueles apóstolos que falaram: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Jesus falou: vocês estão pedindo mal, porque vocês estão querendo pedir coisas que vocês não conseguem entender. A mãe dos apóstolos queriam que Jesus colocasse um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus diz: vocês estão pedindo mal, porque isso não cabe a você pedir, porque isso já é algo pré-determinado por Deus. Deus já tem a película, o filme escrito, ele já sabe de tudo isso. Ele já sabe quem vai vir para ele, quem vai se afastar dele, ele já tem tudo preparado. Então, o que nós temos que entender é que nenhuma vontade humana, a minha vontade humana, a tua vontade humana, a vontade humana da Lucy, não vai mudar aquilo que Deus tem preparado para os seus. E se nós amamos a Deus, tudo que Ele tem preparado vai sair para o nosso bem. Agora, o problema é que nós não conseguimos amar ao Senhor e não entendemos o que Ele quer para nós.
Qual é a vontade dele? Aquilo que ele tem como propósito é uma coisa, mas aquilo que ele quer de mim e de você, a vontade dele para nós temos que entender, porque se o apóstolo João falou que Jesus vai conceder tudo que nós pedimos, desde que esteja dentro da sua vontade, eu e você temos que entender qual é a vontade de Deus para nós como pessoa. E esse é o problema, porque nós, como membros da família de Jesus, nós não conseguimos entender que a vontade dele para nós é o seguinte, que nós temos que acreditar sempre em Jesus. A única pessoa que nós temos que acreditar é em Jesus. Ele é o único intercessor entre nós e o Pai. Nós temos que entender que a vontade de Deus para mim e para você é que eu e você não nos adaptemos ao mundo que está aí fora. Porque nós temos tanta informação que nós estamos mudando e aí nós estamos esquecendo a vontade de Deus para nós. Então, a vontade de Deus é que nós não nos adaptemos ao mundo, que nós façamos sempre boas obras. O Senhor quer que nós, sempre que se nós tivermos que sofrer, que seja para sofrer por fazer o bem. O Senhor quer que nós sejamos sempre agradecidos. O Senhor quer que nós vivamos em função de agradar a Deus, não agradar a vontade dos homens, e que nós sejamos santos. Essa é a vontade de Deus para nós. Esses são os versículos que Deus fala na sua palavra, qual é a vontade dele para conosco. Então nós temos que aprender isso, que quando nós aprendemos isso, nós vamos seguir esse caminho, vamos seguir essa maneira de viver para agradar a vontade de Deus. Nós podemos fazer planos? Claro que podemos fazer planos, mas nós temos que entender que todos os planos que eu e você formos fazer, a última palavra vai ser de Deus. Mas, ao fazer os planos, eu posso fazer o plano que eu quiser, eu posso sonhar o que eu quiser, mas segundo a sua vontade, eu não vou pedir coisas que são erradas. Eu não vou pedir fazer um plano invejoso, por cobiça, por inveja, por ganância. Eu não vou ser ouvido. Então, sabendo o que pedir, como Jesus disse, vocês estão pedindo mal, Tiago também disse que nós estamos pedindo mal, nós não vamos receber. Agora, se nós pedirmos, fizermos os planos, o Senhor disse que nós temos que buscar os conselheiros, vamos tomar uma decisão, busquemos os conselheiros das pessoas, peçamos a Deus para que Ele esteja naquele plano, o Senhor vai nos abençoar. Então, entendendo que aquilo que Deus programou, o propósito de Deus não vai mudar, entendendo que eu posso pedir tudo para Deus, independente do que seja, mesmo até indo contra a sua vontade, Ele nos entende, mas Ele não vai nos conceder. E os planos e propósitos feitos pelos espertos, pelos mentirosos, pelos orgulhosos, eles vão cair, eles não vão prosperar, eles vão fracassar. Então, se eu entendo tudo isso, eu posso chegar agora no momento mais importante daquilo que Jesus me falou hoje. Jesus disse assim, chega Jesus, pum, entrou em cena Jesus, ele disse, peçam tudo. Tudo. Ele não colocou condições sine qua non, como o apóstolo colocou, segundo a minha vontade. Não, peçam tudo, mas peçam bem. Ele disse assim, peçam, buscam, batam, ou seja, insistam. Nós temos, um primo meu ontem me ligou, ore muito por essa situação. Nós temos que insistir, nós temos que orar, nós temos que lutar no mundo espiritual, nós temos que peça no nome dele, no nome de Jesus. Muita gente pede no nome da Maria, no nome do Benedito, no nome do Cristóvão. Não vai virar, não vai virar. Não é isso que Deus quer. Então nós temos que entender, pedir tudo. E de uma maneira que eu estava falando ontem com a Lucy, pedir sem duvidar, ok? Porque ele diz que quem duvida é como a onda do mar, não vai conseguir nada, não vai ser ouvido. Mas Jesus diz assim, peçam, orem, já agradecendo. Então você quer pedir por uma situação da justiça, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já deu o ganho dessa situação para mim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já curou aquela pessoa da minha família. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor já nos abençoou e nós já vamos conseguir isso. Obrigado por isso que o Senhor já nos deu. Ou seja, Jesus deixa claro que quando eu oro, pedindo tudo, já agradecendo, tendo a certeza que Ele vai fazer, não entrando em dividida, ai Senhor, eu não sei se é a sua vontade, se não é a sua vontade. Não, a vontade de Deus já está clara, nós já aprendemos. Nós vamos fazer aquilo que é justo, não vamos brigar com as coisas de Deus, mas nós vamos pedir, não vamos nos amoldar com o mundo, vamos ser diferentes, vamos fazer o bem.
Então, ao fazer isso, Jesus diz assim: eu farei tudo por vocês, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz, eu quero dar boas coisas para vocês, eu vou conceder tudo para vocês, vocês receberão e terão alegria, porque eu quero que a alegria de vocês seja completa. A única coisa que eu peço de vocês é que vocês creem em mim, Jesus, que o Pai está em mim, eu estou no Pai e nós somos um. Eu e o Pai somos um. Muitos não acreditam que Jesus é Deus. Ou seja, a palavra do Senhor diz que toda a deidade de Deus foi corporalmente colocada em Jesus. Ou seja, Jesus é Deus. Então nós temos que pedir no nome de Jesus e nós temos que acreditar 100% que Jesus é Deus. Se você não acredita, você está indo contra as próprias palavras de Jesus. E Jesus diz assim: façam tudo para os outros exatamente como vocês querem para vocês. Se você quer fazer coisas maiores que Jesus fez, se você quer que tudo aconteça de bom na sua vida, que as coisas boas aconteçam, que você já está agradecendo, então você tem que ter como pessoa isso, acreditar que Ele é Deus, acreditar que tudo que você quer para você, você também vai fazer para as outras pessoas, que você vai amar sempre os outros, que não vai haver na sua vida falta de perdão. Como é que você pode amar só de boca? Como é que você pode pedir coisas boas se você não perdoa, se você... não dá certo. Você não me perdoa, você tem raiva de mim, você não fala comigo, não perdoa os meus erros e quer que Deus faça as coisas para você. Jesus disse assim, não vai dar. Jesus disse assim: permaneçam ligados em mim, ouçam a minha palavra, tenham prazer em mim. Porque se você não tiver prazer em mim, você nunca vai ter a capacidade de ouvir aqueles que estão necessitados. Escute os pobres, ajude os necessitados, ame as pessoas, não de boca. Porque diz Jesus, eu escuto aos justos. Diz Jesus, clame a mim, que eu vou te responder, eu vou te proteger, eu vou te livrar, eu vou te revelar. Clame a mim que eu vou fazer grandes coisas por você. Agora, nós temos que entender que o mais importante é ter prazer em Jesus, ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer no Espírito Santo, que quando nós conseguimos isso, ele faz tudo o de bom para nós. E nós vamos entender a sua vontade, ele vai fazer tudo, ele vai dar tudo e ele vai fazer através de nós grandes milagres. Então, que nós possamos entender que a vontade dele está feita, não muda, nós temos que nos adequar à sua vontade, tudo que eu pedir vai depender daquilo que eu sou como pessoa, e Jesus vai entregar tudo a partir do momento que eu realmente seja como ele é. Então, em nome de Jesus, o que eu te peço agora é que você e eu façamos a oração como o salmista fez. Senhor, me ensina a cumprir a tua vontade, me ensina a andar pelos teus caminhos, me ensina a ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja. Que eu não brigue com o Senhor por aquilo que já está determinado. Que eu não faça pedidos baseado na minha carne. Que eu seja uma pessoa boa, que eu cale a maldade com a minha bondade. E que eu possa vir diante de ti tranquilo, sem mágoas, sem ter raiva de ninguém e poder pedir, Senhor, faça e cumpra a tua vontade na minha vida. É isso que Deus quer de nós, é isso que nós queremos, que se nós agirmos assim, tudo o que nós pedirmos no nome dele, ele fará. E agora? Deus te abençoe no nome de Jesus. Espero que você entenda e que essa palavra venha para o seu coração como veio para a minha. É uma palavra complicada, mas peça para o Senhor, dá discernimento, que esse é o ano do discernimento e do entendimento, que as coisas vão mudar na nossa vida. Tudo que nós pedirmos para Ele, Ele vai realizar para que a nossa vontade seja completa. Que essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que estão necessitadas, recebam do Senhor Jesus, no nome dEle agora, o livramento, porque Jesus é Deus, Ele e o Pai são um, e nós estamos e vivemos por Ele, para todo sempre. Deus te abençoe, tenha um domingo de bênção.